Palmeiras volta a negociar com o Botafogo. O Verdão também acertou aí com um novo reforço europeu e tem a profecia da Copa que se cumpriu mais uma vez. Muita notícia, muita informação para você. Chega junto, você que já nos conhece, dedão no like, se possível, hype o vídeo. Você que já conhece o nosso trabalho, você que ainda não nos conhece, muito prazer. Eu sou Bruno Ramos, ao lado do Arlan Dias, quase todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, futebol feito na resenha, no entretenimento, que é assim que a coisa tem que ser. E fica até o final do vídeo, se aí sim o vídeo te agregar, aí sim você deixa o seu like e se inscreve no canal, perfeito? E aí, Hernandes, passou a tristeza já da eliminação da Noruega? Eu vou falar bem a real pra você que eu confesso que eu vou torcer pra Noruega, eu acho, viu? Porque o Haaland, apesar dos pesares, ele tem um carisma, né, cara? Entraram na mente dele, ele não caiu na provocação, e ainda assim ele zoou de volta, né? Não é que ele zoou de volta, ele entrou na brincadeira e ele ainda meteu 2 gols. E o cara é um atleta, né? Na minha vez, o craque comental de titânio é norueguês, né, cara? E é bem isso, né? A gente a galera tá se aprofundando. Eu vi até nutricionista fazendo post dele, porque ele tem uma dieta de 6.000 calorias. Mano, isso daí é dieta de jogador da NFL. Não é à toa que ele tromba nos caras, os caras saem rolando, né? Então ele é diferente. E ajuda um pouco isso, né? Não é um cara provocador, não é um cara ou um cara ruim, né? Imagina você ser eliminado por um cara ruim, né? Pelo menos é um cara bom. O time não é lá aquelas coisas, mas tem umas peças interessantes, enfim. Ajuda um pouco nisso, né? Mas falando aí na Copa, uma escrita que rolou, que a gente acaba falando sempre aí, né? O Brasil eliminado aí para a Noruega por 2-1, né? Com 2 gols do Haaland, mas uma parada que rola desde o primeiro título do Brasil, né? 58, 62, 70, 94 e 2002 é que sempre teve um jogador do Palmeiras, sempre teve um jogador atuando do Palmeiras, tá? Não um jogador cria do Palmeiras, um jogador que passou, um jogador que estava atuando pelo Palmeiras e estava nesses títulos aí, e dessa vez não teve. E até para não ser tão clubista, eu editei um vídeo para minha esposa esses dias que do São Paulo também. Do São Paulo e do Palmeiras sempre teve alguém. E do São Paulo não tinha como ter alguém agora também, né? Aí fica difícil, né? Porque o São Paulo realmente não tinha muita opção. Acho que o Marcos Antônio chegou a estar na pré-lista, mas acabou não indo. Mas o Palmeiras tinha o Andrés, né? Com todo o respeito do mundo aí. Faltou uma bolinha parada ontem, né? Faltou alguma coisinha a mais aí. Então ficou essa. É claro que não sei o quanto isso conta, mas eu sempre falo, eu vou pela mística do futebol. Se tem uma mínima mística do futebol, eu iria. Convoca um do Palmeiras aí, igual o Andrés, convoca um do São Paulo só para ficar no banco. Teve jogador também que não fazia nem diferença tá lá, só pela mística também, né? Mas assim, dentre todos os problemas, esse daí é pelo menos um problema mais, digamos, cômico, né? Parece que era ironias do destino, né? Mas faltou, né, cara? O Andrés Pereira, para mim, realmente tinha que estar ali. Tá aí, cara. Eliminação do Brasil com requintes de crueldade, né? Com toda eliminação, né? Acaba sendo de Copa, acaba sendo com requinte de crueldade. Tentaram colocar até a culpa no Endrick ontem, tudo bem, não é pra perder o gol que perdeu, né? Mas é brincadeira. O pessoal tem que decidir se ele não tá pronto ou não, né? Porque o moleque só entra em furada. Ah, o Endrick não tá pronto. Aí ele tem que entrar contra a Noruega já, né? E aí também já tem que entrar contra o Japão com o Brasil perdendo. Então se decide. Eu acho que eu só critico mesmo o Endrick, cara, só falo, põe algum tipo de responsabilidade grande para ele, quando ele fizer o tanto de jogo que o Paquetá fez na seleção, né? Ou quando ele tiver pelo menos, quando ele tiver pelo menos uma sequência, tipo a do Matheus Cunha, quando ele tiver chance mesmo na seleção, que parece que o moleque ele só pega a barca, né? Tudo bem, acho que os caras até compararam, né? Os caras compararam o Ronaldo de 2006 na frente do gol com o Endrick, pô, não tem como, né? O Ronaldo era outro patamar, mas mesmo assim, não pode perder o gol que perdeu. Mas agora parece que ele fica sendo vilão, né? Você tem aí Malandro fugindo de pênalti, você tem a seleção com 30% de posse de bola até o Neymar lá, pegaram o Neymar que entrou e bateu o pênalti. E acho que a nossa opinião diverge um pouco sobre o Neymar, mas o pessoal tem a necessidade de achar um culpado, né, cara? Isso que é o mais triste, né? O do Neymar, né? O que eu mais critico assim é a postura dele, o pau torando lá, o Brasil perdendo, ele querendo provocar. Mas assim, de fato, eu não coloco a culpa nele, eu coloco a culpa em quem escolheu, porque o fato dele estar lá do jeito que ele estava, fisicamente, já mostra uma carência do futebol brasileiro, né? Então talvez o Neymar só seja meio que um reflexo de todos os últimos anos da gente aí. Então, assim, você tá vendo, tô vendo agora o Cristiano Ronaldo, 41 anos correndo aqui, ó, tá ligado? E o Neymar, infelizmente, o Messi jogou prorrogação, né, outro dia inteira. Então, realmente, acho que é só mais que um reflexo. Mas é isso, né, do Hendrick, esse lance do Ronaldo me incomoda muito, que é 2006, velho. 2006 foi um fracasso também, mano. Foi horrível. É que o lance em si, de fato, é muito parecido. Mas eu até peguei um lance aqui do Endrick contra o Bragantino em 2023, ele faz um gol num lance muito parecido, então o próprio Endrick já fez gol ali. É que Copa do Mundo é uma bola, né? É um detalhe mínimo, assim,
e acaba ficando marcado. Mas eu acho que essa é a primeira Copa que estão culpando muita gente, né? Um ano foi o Roberto Carlos, outra foi o Fernandinho, teve uma que foi o Felipe Melo, que na verdade foi o Júlio César, né? Mas essa aqui, Uhum. então, como tá tudo dividido, né? Um é o Neymar, outro é o Ancelotti, outro é o Hendrick. Eu já culpo todo o sistema CBF que há muitos anos vem acusando, né? Era só uma tragédia anunciada isso, né? Agora a Noruega ganha da gente aí na saúde, na educação, no futebol, sobrou nada pros BAT, ficou mais nada pra nós. Tá difícil. Vamos falar aqui agora, ó, do reforço do Palmeiras. O novo reforço do Palmeiras é reforço europeu, hein, senhores? Vamos trocar uma ideia, mais hora do recado para vocês que você já bem sabe, e esse recado que pode salvar o teu carro de ser retido na Blitz. Presta atenção pra você não passar vergonha, hein? Então chega junto aqui, você que é motorista do estado de São Paulo, o prazo do licenciamento aí em São Paulo tá chegando ao fim. E, melhor, tá chegando, tá? E tem muita gente que nem se ligou nisso, mas presta atenção. Se o seu IPVA tiver atrasado, o licenciamento não sai. E aí, se te param numa blitz, meu amigo, seu carro pode ser retido. E para isso, ó, chega com o Gringo, ó, baixa agora o app do Gringo. O que você vai fazer, cara? Baixando, você vai consultar a tua placa de graça. Você não vai pagar nada para isso. Dá para conferir se o seu IPVA tá em dia, se o licenciamento tá vencendo e se tem alguma multa no seu nome. Tudo aqui, ó, na palma da sua mão. Vem agora, link na descrição ou nos comentários, ou também no QR Code, te ajuda demais. Achou débito? O Gringo parcela em até 12 vezes no cartão de crédito. E que o nosso cupom para melhorar para você ainda, ó, cupom 1000grau20, você garante 20% de desconto nas taxas de parcelamento acima de 10 vezes. Não tem uma solução mais simples aí que baixar o Gringo. O app aqui, ó, no link do QR Code ou na descrição, nos comentários fixados. Baixe lá e resolve agora mesmo seu licenciamento, suas multas, seu IPVA, tudo certinho. Valeu? Gringo, o melhor amigo do motorista. E vamos falar agora do nosso próximo assunto, né? Que enquanto o mundo aí tá olhando para a Copa, o Palmeiras fisgou uma joia na Europa e ela tem só 18 anos. Essa informação aqui, primeiro de tudo, acreditar a eles, amigos do nosso palestra, eles que trouxeram em primeira mão isso aqui. E essa aqui é uma pauta que mostra como o Palmeiras está à frente, né? Enquanto tá todo mundo aí vidrado de olho na Copa do Mundo, o Palmeiras, com muito mérito, foi lá na Europa e fisgou um talento para a base, que é um moleque que vários clubes aí do velho continente estão de olho. Pega só quem é Fábio Sô, meio-campista português de apenas 18 anos, que estava jogando no Burnley, da Inglaterra. E olha que interessante, o Palmeiras não foi buscar ele no Brasil, não. Foi caçar ele na Europa, disputando aí com clubes da Inglaterra, da Espanha, de Portugal. E o Palmeiras ganhou. O Palmeiras convenceu aí o garoto a vir para cá e agora aguarda só a documentação para anunciar. Ele que já está chegando no Brasil. E uma coisa que ajudou muito é a referência da base do Palmeiras, né? A referência do Palmeiras em criar, maturar, vender, expor bem esses caras para um clube europeu. Isso pegou muito na negociação. Então, quando a gente fala que o Palmeiras realmente está virando referência em base, não é brincadeira, tá? E como que o Palmeiras chegou nesse cara? Foi através do CIMA, o Centro de Inteligência e Mercado do clube. É um departamento aí que monitora os jogadores no mundo inteiro, em várias ligas, através do talento. Então, o Palmeiras ele tem uma estrutura ali de garimpo que rastreia esses caras que são promissores na base do futebol inglês. Então, o Fábio, ele joga de segundo volante, ele, segundo aqui a ficha dele, né, ele tem uma boa marcação, chegada no ataque, e ele vem para reforçar o sub-20, com a expectativa de, logicamente, lá na frente, se tornar profissional. Então, hoje, esse é o padrão do Palmeiras. Enquanto muito clube aí fica só pensando em como vai escalar o time para um fim de semana, o Palmeiras está pensando basicamente em clube para anos, né, cara? Anos e anos e anos, não só em questão de você ter esse cara no profissional, mas vocês bem sabem que a base hoje é uma vaca leiteira para o Palmeiras e a lógica financeira também. Você traz ele barato, lapidado aqui na academia do Palmeiras, com muito potencial, e daqui a uns anos você pode ter mais um craque aí para você usar ou vender caro, né? Então, o Fábio, ele é uma aposta, um investimento do amanhã, e aí mostra o Palmeiras uma fábrica, né? Uma fábrica que agora é internacional. Você tem o Koné, também você tem diversos outros jogadores aí, o goleiro venezuelano, que eu esqueci o nome dele agora, muito jogador vindo aí de outros países, né? Isso é impressionante. No amistoso, nos amistosos que rolaram, inclusive, eu acho que eu até cheguei a esquecer de comentar, mas o Koné também foi muito bem, tá? Ele entrou em algumas formações ali, ele foi bem. O Fábio Sô, na outra vez que a gente falou que o Palmeiras estava indo atrás, eu acabei de esquecer de mostrar, eu lembro que o pessoal perguntou, né? É esse querido aqui, bem do estiloso, inclusive, né? E a gente tá vendo o quanto Portugal tá Estiloso, gerando hein? bom. Estiloso pra caramba, velho. Ele E parece Portugal, ele parece o Renato Sanches. Lembra do Renato sim, Sanches, que jogou pica. 16? Estiloso pra caramba, né? Tem o Leão também, agora tá com trança, assim, ficou legal pra caramba. E a gente tá vendo, né? O quanto Portugal tá gerando bons jogadores aí, não à toa tá jogando
demais na Copa, né? Inclusive, tá até falando que seria muito legal Portugal e Argentina na final, né, cara? Pela questão da história. Vamos ver se acontece, a Espanha não estraga a brincadeira hoje. Mas enfim, né? Legal mais esse movimento inovador do Palmeiras, né? E agora, como eu falei aqui da eliminação do Brasil, né? Falando do que restou para o Palmeiras, né, em relação à Copa do Mundo, né? A gente até falou ontem que acabou sendo positivo para os anseios palmeirenses da Copa, né? Do Flaco não se destacar muito, o Danilo também, que acabou não entrando muito na seleção brasileira. Então a gente tinha ali, primeiro, o Uruguai, né? Com o Piquerez e o Martinez, que acabaram nem jogando, né? E o Uruguai foi uma lástima nessa Copa. A gente teve Gomes e Maurício no Paraguai e perguntaram, pô, e o Sousa, né? Eu de fato esqueci do Sousa em todo o vídeo que a gente fez sobre o Paraguai, mas, mano, ele não entrou, né? Não tem muito o que fazer. Ele já foi lesionado, eu acho que ele foi muito mais pela questão ali do grupo, né, em si, do que para jogar, porque de fato ele já foi lesionado, ele foi ali quase que se recuperar, mas o Gomes e o Maurício foram destaques também, né, caíram aí, sobrou pra gente aí o John Arias pela Colômbia e o Flaco pela Argentina, né, e os dois, acredito que os dois têm plenas condições, né, de avançarem agora nas quartas. Deixa eu até confirmar aqui a data dos jogos pra gente, pra galera acompanhar, né, mas assim, a Colômbia pega a Suíça amanhã às 17 horas, e a Argentina pega, a Argentina pega o Egito, né, amanhã às 13 horas, então amanhã são os dois jogando aí. Eu acho que os dois passam, tá? Não sei, eu torço pro Egito surpreender, torço, mas como eu falei, eu também quero a Argentina e Portugal na final, então tô meio dividido aí. Mas enfim, né? São os dois aí que sobraram do Palmeiras. Vamos ver quando eles voltam também, pensando na questão do segundo semestre, recuperação, descanso e tudo mais, né? Mas por fim, tá sendo positiva pro Palmeiras, né? Essa Copa naquilo que a gente falou. E talvez ainda a gente ganhe uma grana boa com o Maurício aí, se concretizar a venda. Exatamente, ainda com os resquícios, né, dessa Copa que você comentou aí, tem o Danilo. Vamos trocar uma ideia sobre o Danilo aqui, falar dele, que a eliminação do Brasil, ela tem o lado bom para o Palmeiras, como você bem disse, né, que é a questão do Danilo, né, o nome disso é o Danilo, e vocês sabem que o plano do Botafogo era claro, né, que era colocar o Danilo para brilhar na Copa pela seleção, valorizar ele e vender caro para a Europa, não tinha segredo aqui. Mas o que aconteceu? O Danilo, ele teve uma atuação muito discreta na Copa, acho que inclusive dá para dizer que ele entrou mal ontem, né. O difícil é achar que ele jogou bem, acredito, né? Ele fez uma Copa aí até discreta, jogou pouco, não brilhou, e agora o Brasil foi eliminado, então acabou aí a vitrine dele, e o plano do Botafogo era inflacionar o preço do Danilo com uma grande Copa, só que isso aí foi por água abaixo. E aí entra o que interessa aqui pra gente, palmeirense, inclusive confirmado por algumas fontes já aí, alguns veículos jornalistas do Brasil, vocês podem até procurar depois. Com o Brasil fora da Copa, o Palmeiras vai retomar a negociação com o Botafogo pelo Danilo. Então, sem brilhar aí, o assédio europeu esfriou, devem ter alguns interessados aí. O próprio Manchester United, era uma fonte do Bruno Andrade na ESPN, dizia que estava de olho na situação do Danilo e avaliava fazer uma proposta depois da Copa. Então é isso a se monitorar agora. E se os europeus não vierem com força, o Botafogo perde aí poder de barganha, e vocês bem sabem que o Palmeiras fica em melhor posição para negociar. Então, a queda do Brasil, que entristeceu aí todos os brasileiros, pode ser aí talvez o empurrãozinho que falta para a gente trazer o Danilo de volta para casa. Então, uma real agora, né? Sem vender ilusão para a rapaziada, falar a verdade aqui. O Botafogo, mesmo com a Copa fraca do Danilo, ainda vai pedir uma grana alta. Então, assim, não acho que o Danilo está fechado. A possibilidade existe, ele é muito grande, o Danilo quer, Palmeiras quer, é interessante para o Botafogo, mas qual é a questão? O Botafogo vai pedir uma grana alta. Não surpreenda se o Botafogo continuar pedindo o que achava antes da Copa, 30, 35 milhões de euros. Aí é questão de você balizar e negociar, né? Fazer uma melhor negociação. E esse valor, o Palmeiras já falou que não alcança fácil. Esses 30, 35, o Palmeiras dificilmente deve pagar. Então, essa negociação, ela vai ser dura, ela vai exigir aí um jogo de cintura da Leila, né? Talvez incluir aí o jogador, não sei se numa troca, fazer alguma questão de bônus, aquelas travas, né? Aquelas travas malucas de contrato, mas você tem esse cenário geral. O Danilo, ele prioriza o Palmeiras entre os clubes brasileiros, né? Ele tá afastado do Botafogo, ele quer sair, e agora, sem essa valorização da Copa, você fica um negócio mais viável aí para todos os lados. E esses astros aí, agora que eles precisam se alinhar para saber se o Palmeiras consegue fechar. Eu queria até confirmar essa informação, não sei se você tem ela aí na ponta da unha aí, que o Testor, acho que ele voltou ao comando do Botafogo, né? Ele tinha sido afastado, eu acredito que ele voltou, não tem essa informação. E tem a leitura é essa, né, do Danilo, e é um otimismo com o pé no chão, acho que a gente pode definir isso hoje. E tem essa ironia
deliciosa do futebol, né, cara? A eliminação do Brasil deixa todo mundo triste, mas ela pode ser a chave aí pro Palmeiras realizar o sonho de ter o Danilo hoje. Mas hoje, ó, hoje, que eu tô falando pra vocês, 6 de julho, o Danilo permanece aí no estágio de negociação com o Palmeiras. Então, se a diretoria do Palmeiras for esperta, aproveitar o momento agora, pode sim, nos próximos dias, quem sabe, fechar a contratação do Danilo. Cara, eu até olhei aqui uma linha do tempo em relação ao Botafogo, das últimas notícias. Aí, 5 dias atrás, a gente tem que a Assembleia define afastamento do Textor do Conselho de Administração. E aí, uma notícia de 3 dias atrás é que, perto de concluir compra da SAF, GDA deposita primeiro aportes. Então, tem outra. Você vê como que tá o negócio. A gente. Bota casaco, tira casaco. A gente, ó, vou até colocar a notícia aqui só para vocês acompanharem, ó, já depositou um primeiro aporte de 75 milhões de reais. Então, assim, enquanto a gente tá piscando, falando. Por isso que é complicado essa negociação, né? Porque uma semana tá um cuidando, outra semana tá outro, né? E o Textor, ele chegou a voltar de fato, né, para os trabalhos ali, mas já foi afastado logo em seguida. Então, realmente, a questão do Botafogo política, ela é muito complicada, né? E acaba interferindo no campo, não tem como. Surreal, cara. Cara, mal voltou, já saiu de novo. Nada mais Brasil que isso, né? Rapaziada, é isso, ó. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se for interessante, se te agregou de alguma maneira, deixa o like, por gentileza. É muito importante pra gente. Se inscreve no canal, para o que você tá fazendo aí. Tô lavando a mão, tô levando o cachorro pra passear. Pausa um pouquinho aí rapidinho, dá o like, hype o vídeo. Se você não é inscrito no canal, verifica aí. Obrigado, Erla. Valeu. É nóis, rapaziada. Tamo junto. É isso.